Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, cibersegurança e criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe o seu feedback nos comentários. E vamos agora falar sobre Disposable VMs, as VMs descartáveis do Cubes, Disposable VMs. E serve como neutralizador de zero clicks, ataques zero clicks que não tem defesa. Eu vou explicar nesse vídeo por que esse setup é o mais seguro e por que você deve sempre preferir usar Disposable VMs. Então o que é uma Disposable VM? Tá? Uma Disposable VM ela é uma VM, certo? Onde ela vai usar um template, da qual ela se baseia. Mesmo que você instale softwares a nível de root, não vai alterar o template, mas vai alterar vai ser alterado, entre aspas, é como se fosse um template temporário. Vou colocar aqui template temporário, mas ele é temporário. Não é bem isso, né? É muito mais complicado, não dá para explicar aqui. Mas é como se fosse um template temporário. Daí você tem um template original aqui. Template original. Muito feia a letra, me desculpe, mas eu não sei desenhar com o mouse aqui. Então, você tem um template original e ele usa um template temporário. Se um malware entra nessa VM e ele instala ele é instalado nesta VM com privilégios de root, ele vai alterar o root, o superadministrador dos sistemas e o sistema raiz, várias partes do sistema raiz para conseguir controlar o sistema inteiro. Mas quando eu desligo a máquina, esse template que é temporário é destruído e uma nova cópia no próximo reboot, no próximo restart da máquina, é utilizado pela VM. É como se fosse uma cópia, não é uma cópia, é diferente, mas é muito avançado para explicar aqui. Então é como se fosse uma cópia do template e as alterações são feitas nessa cópia volátil e depois é destruído. É como se fosse isso, não é isso, mas é como se fosse. Para vocês entenderem. A AppVM faz isso. Só que na AppVM, o usuário, vou colocar user aqui, se você instala o Telegram nele, você instala um navegador ou usa o Firefox que já vem no template do Debian, se você está usando o template do Debian padrão do Cubes, e você faz navegação, loga e-mail, deixa os cookies registrados ali. Quando você restartar a máquina ou desligar a máquina, e ao restartar a máquina, essas configurações vão ficar no user. Porém, então na AppVM, o usuário ele é persistente. Então existe, né, para as AppVMs, elas usam um arquivo private.img. Todas as alterações feitas a nível de usuário que você configure, instalação de programas a nível de usuário, não de root, fica nesse private.img ou no diretório private se você estiver usando o VM pool. Daí já é um pouco mais complicado entrar nesse detalhe, né? Estou explicando isso aqui para que vocês entendam um pouco. Agora, quando você usa a AppVM, ela fica imune a malware? Não, porque existem malware que são de nível de usuário.
eles são de nível de usuário e ele pode ser instalado nas pastas do usuário, com privilégio de usuário, caso ele consiga privilégio de usuário. Por exemplo, Zero Click. Você está usando o Telegram, você está usando o WhatsApp. Basta você estar usando em receber uma mensagem, receber uma notificação ou receber um vídeo, que esse Zero Click vai exploitar o WhatsApp, ou o Telegram, ou o SimpleX, né, um app de mensagem, e vai controlar o app de mensagens e vai ter acesso às suas mensagens. Talvez não tenha acesso sobre o sistema inteiro, mas sobre o app de mensagem vai ter poder. E persistência, mesmo quando você reinicie a máquina, alguns têm persistência, e por você estar usando um app VM, vai ficar persistente esse Zero Click, esse malware oriundo de Zero Click, esse spyware oriundo de Zero Click vai ficar persistente na máquina. Então, como aniquilar isso? Você aniquila isso por meio do... Você aniquila isso aí por meio do Disposable VM. O Disposable VM, ele não tem isso aqui, que registra as alterações feitas a nível de usuário. A AppVM tem o volatile, não sei se assim se pronuncia, não estou lembrado. O volátil. E tem o private, né, que é fixo. E no volátil fica sendo registrado temporariamente as alterações a nível de root e a swap fica aqui dentro. Mas tem o private, todos os registros no private, né, que você faz a nível de usuário ficam registrados aqui nesse arquivo ou nessa partição, dependendo do pool que você usa. Quando você usa uma Disposable VM, não tem private, só tem o volatile. Então, tanto o root quanto o usuário são voláteis. Tanto o root quanto o usuário são voláteis. Ou seja, um Zero Click aqui, ele vai, durante o tempo que ele atacou a máquina por meio do WhatsApp ou de outro app ou do navegador, etc. Durante o tempo que ele atacou a máquina, durante o tempo que a máquina ficou ligada, o Zero Click vai ficar ativo. Restartou. Restart. Foi eliminado. Então o atacante vai ter que mandar uma mensagem de novo para você, fazer o ataque, explorar o vetor de ataque para o Zero Click de novo para controlar a sua máquina com um certo nível de privilégio. Então você consegue, usando uma Disposable VM, a cada restart da Disposable VM, você começa do zero de novo e aniquila os ataques de Zero Click, ataques de Zero Day ou outros tipos de ataque que você sofreu. Se você clicou num link e foi hackeado, só durante o tempo que a máquina está ligada que o hacker vai ter um certo controle ou controle total dessa máquina. Desligou, ele volta à condição original, limpa, sem essa invasão, sem esse spyware, malware. Então esse é o poder das Disposable VMs e é o setup mais seguro exatamente por essa estrutura. Por isso você deve sempre usar ele em tudo que for possível. E qual é o problema? Então existe alguma desvantagem nisso? Sim, a questão de que é disposable, então ela sempre vai apagar tudo, tanto de root quanto de usuário. Então você grava algum arquivo, se você edita alguma foto, se você cria algum vídeo dentro dessa máquina, se acabar a luz, o no break não funcionar, der uma pane no PC e desligar, você perde o arquivo. Porém, eu estarei explicando alguns setups mesmo assim que você pode usar para arquivos que você precisa modificar e salvar. Mais à frente a gente vai falar. Vai dar mais trabalho, mas compensa pela segurança. Bom, vamos aqui então ver a Disposable VM padrão do Cubes, a Default DVM.
Então, vindo aqui aqui na parte superior direita, no cubo azul, Open Cube Manager, e você vai vir aqui e você terá essa Default DVM. Ela é uma Cube que é disposable, construída no Cubes, tá? Ela é construída no Cubes. E ela é um disposable template. Então tudo o que eu usar aqui é um disposable template. Então ele vai, a partir do disposable template, eu posso chamar certos softwares que tem aqui dentro e uma máquina virtual disposable, temporária, volátil, vai ser criada para aquele software. Então, como que isso é feito no Cubes? Como que isso funciona no Cubes? Eu não posso entrar aqui na Default DVM direto, certo? E provavelmente não vai ser disposable. Por exemplo, eu vou dar um Start aqui nela. Quando você inicia o Cubes fazendo a instalação, tem lá a opção para você escolher a Default DVM. No meu vídeo de instalação eu falo para você deixar a Default DVM como padrão para já ter uma máquina disposable e também para que o atalho do botão direito, para abrir em uma Cube Disposable, para editar em uma Cube Disposable, para ver em uma Cube Disposable qualquer arquivo, já tem aqui com o botão direito. Você não vai precisar abrir uma Cube Disposable que você criou, personalizada, copiar o arquivo para lá, mover o arquivo para lá. Por aqui você já faz. O Cube já tem isso. Então é importante você ter essa VM instalada. Então o que acontece? Eu abri ela, eu startei ela daqui, certo? Eu startei essa VM daqui e vamos entrar aqui nela. Ela é um disposable template, então muita gente não sabe disso. Ela é um disposable template. Então eu vou aqui criar um arquivo nela. .disposable test, tá? Eu criei aqui um disposable test, que é um arquivo, tá? Então eu escrevi aqui, beleza. Então, se ela se ela fosse uma app-vm disposable, ao desligar, esse arquivo não pode constar mais lá. Então vamos desligar aqui. Então vamos desligar aqui. Agora eu vou religar de novo e vamos lá para ver se o arquivo se encontra lá. Vamos ver se o arquivo se encontra lá, ó. Ó, se encontra lá. Então, se fosse uma disposable VM, isso aqui tinha que ser destruído. Mas essa default VM, ela é um template. Um disposable template. Certo? Então, se eu quero personalizar esse disposable template, eu starto ela, entro aqui dentro, instalo o Telegram, crio arquivos, coloco o Mulvad Browser aqui dentro, se eu quiser usar o Mulvad Browser, que é um software de pasta, igual o Telegram, que também é um software que tem a pastinha lá e tem todos os arquivos para você instalar. Então você personaliza, coloca documentos aqui que você vai usar, ferramentas forenses de análise de malware, etc. Então você pode personalizar. Muita gente não sabe disso. Muita gente inicia a default DVM e entra nela desse jeito, como se fosse entrar na Personal aqui, que você vai dar um start, depois você vai lá e entra no Firefox, entra pelo terminal, entra e altera, etc. Então isso aqui, entrando aqui com o botão direito em Settings, você verá que ela está definida como Disposable Template. Quando eu crio um Disposable Template no Cubes, eu venho aqui, ó, né, eu tenho o Default DVM. Daí eu tenho o Firefox e aqui eu tenho o XFCE Terminal, né, o terminal. Se eu clico aqui no Firefox, veja o que vai acontecer.
ele está criando uma nova máquina virtual temporária que é totalmente volátil, né? Que vai ser destruída. Ela tem até um número aqui, né? DISP 17003. Então estou aqui com o então eu estou aqui, né? Dentro do Firefox, etc. Dentro dessa máquina virtual. Agora eu vou aqui na Disposable VM e vou acessar o terminal. O que aconteceu? Ela criou uma nova máquina virtual com um novo número, que tem os mesmos padrões do modelo daquele template, que é esse aqui, né? Esse aqui é o template. Ó. E nessa nova máquina virtual, eu tenho o terminal. Então, para cada aplicativo, ela vai criar uma VM temporária baseado no Disposable Template, onde a entrada para eu utilizar essas ferramentas, a entrada é justamente o vindo aqui na parte superior esquerda em Cubes, Open Cubes Application Menu, e você vai na Disposable Template e pede para acessar um aplicativo específico, e ela, para esse aplicativo específico, vai abrir em uma VM específica baseada neste template que nós vemos. Por exemplo, se eu vir aqui dentro, abrir aqui o Open File Manager, ó, o Disposable, aqui a gente criou, está aqui dentro também. Porque é baseado no que? É baseado nesse Disposable Template, não é a Disposable VM. A Disposable VM é isso aqui, né, que vai ser apagada daqui a pouco. Se eu venho aqui, ó, que a gente está abrindo o Firefox, né, ó, 1703. Então, aqui é o default VM que a gente abriu normal, aqui, ó, 1703, que é uma nova máquina descartável, e aqui está o arquivo que a gente criou. Poderia ser um programa que a gente colocou dentro do Disposable Template para que ficasse disponível para cada máquina disposable que a gente vai abrir por meio desse chamado. E aqui, vindo em Settings, né, eu posso adicionar aplicativos, eu posso colocar o Tunar aqui também. Posso colocar... É isso aí, o Tunar. KeePass, ó, posso criar um tipo KeePass temporário também. Então a gente vem aqui no Cubes Application Menu. Default, ó, vou abrir um KeePass em uma AppVM temporária. Em uma Disposable VM, perdão. Que é uma AppVM temporária, né? Aí, ó, abriu a terceira. Então é assim que funciona. Então muita gente se engana, e eu inclusive me enganava, achando que abrindo o default VM, eu estou usando uma Disposable VM. Mas ela não não é uma Disposable VM, é um Disposable Template. E você pode personalizar, instalando programas aqui dentro, etc. Você pode fazer um clone dele, né? Você clona ele. Default VM2. Então tem um Disposable Template clonado daqui. Posso entrar nele e personalizar, colocar arquivos diferentes, etc. E quando eu for criar novas apps VMs, novos Disposable VMs, eu posso me basear nesse segundo. Entendeu? Então posso estar fazendo isso. Então é importante entender isso, porque muita gente se engana achando que o default VM, direto entrando nele inteiro, você está em uma Disposable VM, mas é um Disposable Template, como eu expliquei. Então isso é uma dúvida que a gente tem que resolver aqui para não ter problema e não cometer erros de uso disso. Outro ponto, né? Eu quero, por exemplo,
abrir um arquivo em uma Disposable VM. O que eu preciso fazer? O Cubes ele já tem como padrão esse Disposable Template que abre Disposable VMs para vários aplicativos que você opera. Ao invés de criar um Disposable VM, abrir ela e mandar os arquivos para lá, ou seja, pegar esses arquivos, eu quero abrir esse arquivo aqui porque ele pode ser malicioso. Ao invés de copiar para essa Disposable VM, entrar nessa Disposable VM e abrir, eu posso vir aqui com o botão direito, ó. Botão direito. Eu vou pegar um outro arquivo aqui, ó. Vou pegar um outro arquivo aqui. Uns testes que eu estava fazendo aqui, né? Então, esse arquivo aqui. Eu vou clicar com o botão direito. Eu vou agora desligar essas máquinas aqui, ó, né? Vamos desligar isso aqui. Tudo disposable, então tudo que foi feito a nível de usuário ou a nível de root foi destruído. Então não é persistente. Eu posso até desligar isso aqui. O default VM, que é um disposable template. Então veja que nós não temos mais nenhuma disposable VM. E eu baixei esse arquivo em uma máquina virtual que eu estou em um cube que eu estou utilizando. Baixei esse arquivo, ele é um arquivo perigoso. Pode ser um arquivo MP4, pode ser um arquivo de áudio, pode ser um PDF. E ele é um arquivo perigoso. Baixei ele para minha máquina que eu estou utilizando, que é uma appvm. Então, se um zero click ao abrir esse aplicativo, esse arquivo, ou se esse arquivo for malicioso e hackear o computador por conta de uma esteganografia que está associada a ele, na appvm, se hackear a nível de usuário, vai ficar persistente o spyware ou malware instalado. Porque toda vez que eu reiniciar a appvm, a parte privada do usuário fica intacta, tudo que você alterou, adicionou, fica gravado, todos os rastros, todas as configurações. Então, sabendo que a appvm tem esse perigo, eu vou abrir sempre uma outra cube, eu vou editar em uma outra cube, ou eu vou ver em outra cube, que vai ser um disposable, que vai ser exatamente o que a gente fez por aqui. Vindo aqui nesse botão, acionando um aplicativo. Só que nesse caso a gente vai abrir um arquivo, criando uma disposable template para ele. Então eu vou aqui, por exemplo, em abrir esse arquivo. Perdão. Aqui é para abrir em outro cube, perdão, não é para abrir, é editar ou ver somente. Abrir, você abre em outra cube que é normal. Editar em uma disposable cube ou ver em uma disposable cube. Então quero editar, aqui é igual vai abrir também, né? Então aqui ele já está criando o disposable 4539 baseado nesse default VM do Cubes. Certo padrão, e ó, já abriu pra gente. Ele abriu aqui pra gente. Se é um arquivo malicioso, ele vai hackear esta máquina, abrir o arquivo, viu o que tem dentro e eu deleto a máquina. Daí depois que eu fechei, ao fechar o arquivo que eu abri, ele simplesmente deleta a cube temporária, a disposable cube temporária. E eu tenho a opção de ver em outra cube, editar ou ver, né? Aqui ele está abrindo outra cube. Daí o que acontece? Você pode criar, para você que é mais avançado, você pode pegar essa default DVM, abrir ela, né, dar o start nela, entrar dentro dela, instalar um monte de programas a nível de usuário normal, colocar um monte de ferramenta forense ali, ferramenta de análise de malware, etc. E já fica com ela ali dentro. Toda vez que você for abrir um arquivo, um PDF, etc., vai abrir uma cube baseada nessa, que tem um monte de ferramenta forense, um monte de ferramenta anti-malware, anti-rootkits, etc. E você vai, para cada disposable VM que você abrir nesse processo de editar arquivos
de abrir arquivos com o botão direito, como eu estou mostrando, baseado nesse Disposable Template, como você colocou ferramentas forenses aqui, ferramentas de análise de malware aqui dentro, etc. Você então entra aqui na Disposable VM aberta e executa as ferramentas de análise de malware, etc. Né? Tô chutando o nome de uma ferramenta aqui. Sobre este arquivo aqui para analisar e identificar se ele tem malware. Mas isso é mais para usuários avançados. Mas usuários mais leigos podem também usar ferramentas básicas. Então, se for um arquivo suspeito, você joga fora, etc. Você vai conseguir identificar que você está sendo atacado, etc. Então, é isso que a gente pode fazer com as Disposable Templates. Aí, já desligou, do temporário, etc. Certo? Leandro, eu preciso instalar ferramentas forenses nesse Default VM ou uma cópia do Default VM que eu vou utilizar. Apesar de que o processo do botão direito para editar ou ver em Disposable VM sempre vai ser baseado nessa Default VM. Então você teria que personalizar esse Default VM para você ter acesso às ferramentas forenses que você colocou nesse Disposable Template por meio desses comandos aqui, né? Por meio desses comandos. Então, como que você faz isso se você precisa usar uma instalação neste Default VM a nível de root? Ou seja, você precisa instalar sudo apt install, dar um update, sudo apt install a nível de root numa ferramenta forense específica, usando os repositórios. Veja que esse Default VM é baseado no Debian XFCE. Então, eu teria que instalar aplicativos, entrar dentro do Debian 12 XFCE e instalar coisas ali dentro. Mas o Debian 12 XFCE é usado por várias outras máquinas, então não compensa. Então o que você poderia fazer? Você poderia criar um clone dele, né? Você coloca 2 aqui. Vou colocar aqui, vou colocar DVM, né? Que é pro DVM. Então é importante falar isso aqui na questão de personalização desse Default VM, caso você queira fazer. Vamos copiar, fazer um clone desse template, para não contaminar esse template com outras ferramentas que a gente pode instalar e pode colocar vírus, spywares dentro deste template principal, que é usado por muita coisa. Então a gente cria um clone. O Default VM nós vamos mudar para o clone que a gente criou, mas cadê o clone? Não, tá aqui. Esse é o clone que a gente fez. É porque eu tô usando aqui já, né? Eu tô usando isso aqui. É porque ele não tá mudando agora, né? Olha lá, ó. Você está rodando Disposable VMs baseados nesse template DVM. Tem alguma... Eu desliguei todas aqui, mas está dando algum erro por algum motivo. Mas enfim, eu teria que mudar para esse template. Poderia restartar o Cubes, mudar esse template para este aqui. Tá? E nesse template, eu entro aqui dentro e instalo a ferramenta que eu quero, por aquele método de instalar, personalizar templates que eu já venho ensinando em alguns vídeos atrás. Você não precisa colocar essa Cube online, ela sempre fica offline por padrão. Vindo aqui no terminal, dá um sudo apt update. Apt update, ela vai se comunicar porque o Cubes para template tem uma Cube intermediária para se comunicar via Tor e instalar, passar as instalações, atualizações para os templates que estão offline. Então o Cubes ele faz isso de uma maneira um pouco complicada de explicar, mas ele faz isso. E aqui eu sudo apt install e a ferramenta forense que eu quero instalar. E daí
esse default VM vai ter a ferramenta disponível quando eu utilizar o botão direito para editar ou para visualizar algum arquivo. Então, para usuários avançados, essa personalização pode ajudar muito para detectar malware, detectar que você está sendo atacado, etc. Com mais facilidade. E usuários leigos podem instalar ferramentas mais básicas que também vão ajudar a verificar se o aplicativo é complicado, se realmente invadiu a máquina, para fazer testes em malware, etc. E tudo com máquina disposable. Então olha a utilidade absurda desta ferramenta e a estrutura do Cubes que permite tudo isso. Então a gente aprendeu aqui sobre a Default VM e algumas particularidades dela. E o principal, iniciar por isso aqui, você está no Disposable Template. Tudo que você fizer aqui dentro você vai alterar, é igual ao AppVM. Mas ela serve como Disposable Template para você criar Disposable VMs. E a partir dela é usado Disposable VMs. Eu posso criar uma Disposable VM baseado nela. Então eu clico aqui em New, DVM meu, vou colocar aqui, né? Tipo Disposable VM baseado em qual template? Eu tenho dois Disposable Templates. Eu tenho o Disposable Template do Unix Workstation, que também tem existe um Disposable Template do Unix Workstation e tem o Default DVM. Então vamos fazer aqui com o Default DVM. Aqui eu estou criando, vou gravar aqui mesmo no VM Pool, tá? Tem outros pools aqui, mas é um pouco complicado explicar isso agora. Vou colocar aqui de amarelo e beleza. Então tenho aqui o Disposable DVM. Cadê o... Será que eu criei? Ah não, tá aqui, ó. Beleza. DVM meu. Esse aqui, se eu dar um Start, ele é baseado, ó, se eu clico aqui no Settings, ele é baseado, ó, Template, Default DVM, ou seja, é baseado em um Disposable Template. Que é esse aqui, que a gente viu. E você vai ver que ele tem aqui a opção de Disposable Template, tá? Ele tem essa opção de Disposable Template. Então, aqui se eu desligar isso aqui, aqui se eu entrar, opa, pera aí que eu, se eu entrar aqui, entrei nesse DVM meu, ele é uma Disposable VM, baseado nesse Default DVM, já é uma Disposable VM padrão. Eu vou colocar aqui, ó, né, Touch Disposable Test. Ó, então a gente tem esse arquivo criado, tá? Eu vou aqui dar um shutdown. Ela não pode gravar isso. Ela não pode gravar isso. Vamos startar de novo e vamos ver se está lá dentro. Tá lá dentro? Aí, ó. Ah, não, é porque a gente tem o Disposable Test, né, que está com letra minúscula, que é base que tá dentro do Disposable VM, porque usa o Disposable VM como modelo. Esse arquivo foi criado lá dentro e se encontra aqui também. Mas aquele com letra maiúscula que eu criei, aqui dentro não está mais aqui. Então, a partir desse modelo, tudo que eu criar aqui a nível de usuário também, além de a nível de root, que for criado a mais, que for modificado, vai ser automaticamente apagado no reboot, no restart da máquina ou no desligamento da máquina. Então você pode criar outros templates baseados nele, nesse default DVM. Agora, criando uma Disposable VM personalizada. Mas antes, só mostrar para vocês, eu criei o clone
do default DVM e conseguir, depois de esperar um tempo, restartar e incluir aquele template que nós clonamos, da qual eu demonstrei como personalizar esse template e usar essa default VM com ferramentas adicionais, porque ela é baseada nesse template e todas as disposable VMs baseadas nessa default DVM2 vai ter aquelas ferramentas, etc, para você fazer novas análises, etc. Então, dependendo do seu objetivo, dá para você personalizar e criar as ferramentas baseadas em disposable templates e criar disposable VMs baseadas nelas e atingir vários objetivos. Então, ó, criando uma disposable VM personalizada. Então, como que vai ser o nosso projeto aqui? Uma disposable que tenha o SimpleX, que é o app de mensagem, poderia ser o Telegram, poderia ser o WhatsApp, poderia ser outras coisas, né? Um disposable template que tenha o SimpleX e uma disposable VM baseada nela. Então vamos fazer isso. Então, vindo aqui na parte esquerda superior do Cubes, Open Cubes Application Menu. Vem aqui no cubo, na parte superior direita, botão direito, Open Cube Manager, a gente já está com ele aberto aqui já. E você vem aqui em New Cube. Então a gente vai criar Disposable Template. O nosso template vai ser os templates que existem. Se eu preciso de um template personalizado, eu quero criar uma Disposable VM e tenha, sei lá, o navegador Chromium. Então vou criar um clone, vou instalar por sudo apt update o Chromium e depois eu vou fazer esse processo de criar uma Disposable Template, que é uma app VM que serve como template para Disposable VMs, e vou selecionar o template que eu personalizei instalando o Chromium. E daí eu teria uma Disposable VM que tem o Google Chrome, que vai ser volátil completamente, tanto a nível de root quanto a nível de usuário. Mas aqui a gente vai usar, eu vou colocar aqui, ó, Disposable classe, né, de aula aqui. É uma app VM o tipo? Não, é uma eu quero criar o Disposable Template classe, tá? Eu quero criar o Disposable que vai ter o SimpleX aqui dentro. O tipo vai ser uma app VM, sim, porque para eu ter um Disposable Template, eu tenho que criar uma app VM primeiro e selecioná-la como Disposable. A Default DVM é uma app VM, mas ela foi selecionada como Disposable. E para criarmos Disposable VMs, nós podemos selecionar ela porque ela virou um Disposable Template. O template que essa app VM vai usar, que nós estamos criando, por enquanto aqui vai ser o Debian padrão mesmo. E o Networking, a gente vai colocar o Unix para o SimpleX se conectar via Tor e ficar ainda mais camuflado. Vou colocar em Launching Settings After Creation, para a gente ir lá nos Settings, para a gente transformar essa app VM em uma Disposable VM. Então a gente tem aqui o avançado. Essa Disposable Template, ela não vai prover rede, ela vai ser uma Disposable VM para a gente usar. A gente vai futuramente aprender como criar apps VMs ou Disposable VMs, que são geradoras que são fornecedoras de rede, de conexão de rede, seja Tor, VPN, etc. E eu vou deixar aqui no VM Pool mesmo, padrão, o Storage Pool. E a gente vai usar o Unix, beleza? Então, por enquanto, ela é uma app VM, né? Por enquanto, ela é uma app VM.
Então, ó, a gente tem essa em Advanced, na aba Advanced, a gente tem aqui o Disposable Template. Se eu crio, né? Vou desligar aqui. Acho que está travando aqui, mas não, vamos desligar aqui. Beleza. Ah, não, aqui eu acabei criando uma coisa errada aqui, né? Mas tá bom. Ó. Se eu for aqui em novo Cube, eu quero criar um Disposable VM. Esse Disposable Template Class está disponível aqui dentro? Não. Mas quando eu venho aqui em Settings, que ela é uma appvm, eu quero transformar ela em Disposable VM. Eu vou na aba Advanced e coloco Disposable Template, ela virou um Disposable Template igual o default de VM padrão do Cubes. Agora, se eu vou criar uma Disposable VM, ó, eu venho aqui, ó, Disposable VM, Template, aqui o nosso template, o Disposable Template, que é esse aqui. Nós criamos, né? Só que não está configurado ainda, então eu não vou criar nada baseado nela, porque a gente vai entrar, vamos dar um start aqui dentro desse Disposable Template e vamos pegar o Simplex e copiar para lá, copiar o Simplex lá para esse Disposable Template. Então, se a gente entrar aqui dentro, ó, não tem nada, né? No Disposable Template que nós criamos. Não tem nada aqui, não tem nem aquela pasta Cubes Incoming. Mas agora eu vou mandar o Simplex para lá. Da appvm Vault eu mandei para o Disposable Template. E temos aqui o Simplex. Eu vou colocar ele aqui dentro, no User. Eu venho aqui no cubo, seleciono Disposable Template, vou em Run Terminal para a gente configurar o Simplex lá. Então a gente vai dar um chmod mais X para autorizar a execução desse arquivo, para que ele fique viável. E aqui a gente vai fazer um teste mínimo para saber se o Simplex está funcionando. E tá aí o Simplex funcionando. Tá? Então o que acontece? Eu tenho uma máquina com Simplex, poderia ser o Telegram, poderia ser o Signal, poderia ser qualquer outro app de mensagem, poderia ser um navegador, o caso do Chrome que eu falei para você. O Chrome você teria que instalar a nível de apt, ou seja, a nível de root, então você teria que personalizar um template, certo? E selecionar essa Disposable Template usando um template que você clonou do original, do Debian original, por exemplo, e instalou via sudo apt install chromium, instalou lá o Google Chrome, e esse Disposable Template vai ter o Chrome também. Eu não vou fazer isso aqui porque vai demorar muito, tá? Mas eu já expliquei ali no início como é o caminho. E sempre clonando os templates, nunca usando o original, porque ele é o primordial, ele é o mais seguro que tem. Então você, quando quer algo ultra mais seguro, você usa ele e deixa ele intacto, sem personalizá-lo, nada. Vai compartimentalizando, criando vários clones com programas específicos em templates diferentes. Espera aí, cadê o... Então tá aí, a gente tem o Simplex, não vamos criar nada. Não vamos criar nada. E vamos desligar agora o Disposable Template. Certo? Vamos desligar o Disposable Template. Agora eu vou criar a Disposable VM, baseado nesse Disposable Template. E tem o Simplex. E daí eu vou poder ligar essa Disposable VM com o Simplex. E vai ser volátil. Ou seja, eu vou iniciar o Simplex. E ele vai ficar 100% volátil. Eu vou criar um usuário Simplex, ele vai ser 100% volátil. Eu poderia fazer essa opção, só que toda hora eu ia ter que criar um usuário novo. Tem essa utilidade também, né? Eu posso criar uma Disposable VM desse tipo, mas eu vou criar uma Disposable VM de um Simplex que você vai usar por muito tempo. Onde
apenas no primeiro uso ele vai ser instalado, configurado. Então vamos entrar aqui de novo na Disposable Template, vamos dar um Start, vamos lá no Run Terminal, então você vai usar aí o Simplex por muito tempo. Um usuário fixo vai ter várias conversas. Poderia ser o Telegram, poderia ser uma conta de e-mail ou de fórum ou de rede social, em um navegador específico como Chrome, etc. E aqui eu vou criar um por perfil aqui qualquer, tá? E vou colocar aqui a senha. Uma senha tem que ser complexa. Eu estou colocando uma senha simples para facilitar aqui o tutorial, tá? Mas não pode. Vamos encriptar. Ou seja, todas as máquinas Disposable VMs baseadas nesse Disposable Template que nós criamos, ele vai ter esse Simplex. Com esse, eu vou até criar um grupo aqui. Qualquer grupo teste, né, para a gente testar aqui, para confirmar que é isso aqui mesmo. Então a gente criou um grupo, está funcionando aqui o Simplex, etc. Beleza, então agora eu desligo. E agora sim, o que eu fiz nesse Disposable Template? Eu me conectei na internet, instalei o Simplex. Para usuários mais avançados, posso fazer testes de segurança, ver se o Simplex está contaminado, se tem alguma comunicação suspeita de ser de backdoor, etc. Para mais avançados. Pouca comunicação com a internet, pouca interação, não recebi nenhuma mensagem, não recebi nenhuma foto, nada. Desliguei a máquina, é um Disposable Template. Muito provável que isso aqui esteja limpo. Então, para eu ter um sistema seguro, eu vou usar, com base nisso aqui, um clone temporário, que é o Disposable Template. Ele clona a Disposable Template e usa temporariamente, totalmente volátil, e depois apaga. Se um malware, spyware, invadir a máquina, só durante o tempo de que a máquina está ligada que ele vai sobreviver no restart, reboot, desligamento da máquina. Esse vírus, esse spyware, malware será destruído por conta dessa volatilidade. Esse é o nosso objetivo. Então, eu vou abrir o sempre vou usar o Simplex. Poderia ser o Telegram, poderia ser o WhatsApp, nesse mesmo esquema, nessa mesma estrutura de segurança. Onde é um Disposable, provavelmente fez pouca coisa, pouca atividade online, foi checada a segurança, etc. Provavelmente está limpo. E eu sempre vou criar máquinas novas Disposables, que são 100% voláteis no root e usuário. E quando eu receber mensagem, quando eu receber notificações, se eu for hackeado por zero click ou outros ataques, será neutralizado pela estrutura de Disposable VM. Então o atacante ele não vai conseguir sobreviver durante muito tempo. Certo? Então vamos criar aqui a Disposable Template. Vamos lá. Vou colocar aqui Disposable Class, né? A gente tem o Disposable Template, o Disposable Class vai ser a nossa Disposable VM. Vamos selecionar Disposable VM para ela, totalmente volátil. Template vai ser o Disposable Template Class, que tem o Simplex. O Default VM, que vem direto no Cubes, por padrão não tem nada. Essa aqui nós personalizamos, é um Disposable Template personalizado com o Simplex. Vamos colocar o Unix, tá? Mesmo desse template, eu posso colocar diferente, mas pode dar problema. Então é bom que o networking do Disposable VM seja igual do Disposable Template. O Cubes até avisa sobre isso. Vou colocar no VM Pool mesmo normal. Não é uma NetVM que provê rede. E posso vir aqui, etc. No
Launch Settings After Creation. Só para dar uma olhada aqui, não tem nada. Então você vê que ela não é uma Disposable Template. E outra, se eu tenho uma AppV, se eu criei um Disposable VM, é impossível eu transformar esse Disposable VM em um Disposable Template. Eu não tenho a opção para colocar ele como Disposable Template, porque ele já usa um Disposable Template, que é isso aqui. Perdão. Ah, Leandro, eu quero pegar essa mesma AppVM, esse mesmo Disposable VM, e mudar para um Disposable Template diferente. Ou seja, eu quero usar um Disposable Template que eu criei do WhatsApp, um Disposable Template que eu criei do Chromium. É só vir aqui e mudar, né? Só que você vai ter que criar, tá bom? Perdão aí pela tosse. Beleza, então eu tenho aqui o Disposable Class. Vamos abrir o Disposable. Eu posso vir aqui também no Disposable Class e abrir ele por aqui, né? Mas eu vou abrir ele por aqui mesmo, né? Dando um Start Resume. Vem aqui no cubo azul. Vou apagar isso aqui que eu não vou usar mais. O Disposable Class está aqui. Vamos em Run, né? E tá aí o Simplex. Então é uma nova máquina baseada nesse Disposable Template que tem aquele usuário do Simplex que nós criamos. E ó, já tem a frase aqui pedindo, a passphrase pedindo para eu entrar, porque é o mesmo usuário do Simplex que nós criamos lá. Aí ó, a gente tem o qualquer grupos que nós criamos. Então o que acontece? Aqui eu vou interagir com as pessoas, né? Vou falar, vou receber mensagem, etc. Da mesma maneira que existem zero clicks para o WhatsApp, da mesma maneira pode existir zero clicks para o Simplex que não se conhece ainda, que só agências de segurança, empresas que vendem spyware têm esse conhecimento e vendem para governos ou para criminosos em gerais. E você pode ser vítima de uma dessas pessoas que tem essas armas que ninguém conhece, que ninguém tem defesa. Então você está conversando com alguém, algum cliente, etc. E ele te manda lá uma imagem. O interessante do Zero Click, né, os ataques Zero Click são vulnerabilidades que podem ser exploradas apenas ao receber ou observar um dado, por exemplo, uma mensagem, um convite de chamada ou até mesmo um registro de presença, sem que a vítima precise tocar em nada, abrir um link ou instalar um arquivo. Então, Zero Click é isso. Mas você pode ser atacado por um link, que enviou um link para você, engenharia social, você clicou no link, foi hackeado, ou você pode ser escaneado e hackeado, ou tem uma backdoor dentro dessa AppVM, no Linux mesmo, que um desenvolvedor traidor colocou. Mesmo sendo open source, ele é um traidor, ele colocou uma backdoor ali dentro para ajudar governos ou cybercriminosos, e o seu computador está invadido. Depois de um tempo, essa backdoor surgiu e a sua máquina está comprometida. Mas quando você desligar a máquina, quando você religar de novo, essa backdoor vai ter que estar ativa. Os ataques vão ter que ocorrer tudo de novo. O Zero Click vai ter que ocorrer tudo de novo. Então, nesse processo de sempre desligamento, você não deixa essas ameaças cibernéticas persistentes. Então, a maioria dos Zero Clicks divulgados para o WhatsApp envolve média, né? Imagens, vídeos, áudios, porque esses tipos de ficheiro passam por rotinas de decodificação complexas, onde pequenos erros de validação podem ser explorados. Contudo, outros vetores chamados, até notificações, tem Zero Clicks, que basta você receber uma notificação ou sincronização e você é hackeado. Então pode existir isso para o SimpleX, mas ninguém sabe. Pode existir isso para o Telegram e ninguém sabe. E você está sendo hackeado. Com este setup, você impede a persistência até a próxima atualização do app, do navegador, seja lá qual for o programa, aniquilar
essa ameaça cibernética. E você aniquilou completamente a persistência dos ataques que você sofreu. E o que acontece? Se alguém entra em contato com você e te manda imagens, ele pode te hackear por zero click. Mas você desligou a máquina, religou de novo, ele vai ter que mandar imagem de novo. Ele vai ter que mandar vídeo de novo, vai ter que mandar áudio de novo. Então é muito difícil para o atacante, porque ele tem que sempre estar atacando você para tentar e hackear enquanto o zero click é viável, enquanto a vulnerabilidade existe. E isso faz barulho porque a pessoa percebe. Bom, eu estou recebendo sempre mensagem dessas pessoas, ou sempre está vindo pessoas novas aqui no meu app de comunicação e está me mandando uma imagem, está me mandando PDF, está me mandando áudio, etc. Isso pode ser um ataque de zero click que existe e você está sofrendo um ataque por esses agentes, por essas pessoas. Mas quando você tem o hábito de ter o SimpleX, recebeu uma mensagem, recebeu uma imagem, recebeu um áudio, recebeu um PDF, baixa, desliga a máquina, desconecta da internet. Então você vem aqui, ó, né? A máquina vermelha aqui, ó, é esse Disposable Class. Clico com o botão direito e retiro a internet. Baixei a imagem, tá? Baixei a imagem. Baixei a imagem, eu vou ver se eu acho um arquivo aqui. Deixa eu só criar um arquivo aqui rapidinho. Vou colocar. Tá aqui, ó. Então, supondo que eu recebi a imagem, fiz o download da imagem do aplicativo, desliguei, desconectei da internet. Abro ela em uma Disposable Cube, aquela padrão mesmo, ou outra, ou mando para uma Cube 100% offline, no caso nós temos a Vault, que já é padrão do Cubes. E lá na Vault, que está 100% offline, ou em uma Disposable Cube, usando o botão direito, a gente tem aqui a imagem, eu abro a imagem aqui, eu abro o vídeo aqui, etc. O que eu vou fazer? Talvez ocorreu um zero click e o meu SimpleX está invadido, a minha máquina pode estar invadida com um certo nível de privilégio. Mas agora eu acho que eu desliguei a máquina aí. É porque eu desliguei o terminal, né? Beleza, então eu vou destruir aqui o Disposable Class. Então veja que eu tenho a imagem aqui, certo? Que eu baixei para essa máquina. Como ela é uma Disposable VM, ao desligar, aquela imagem não poderá permanecer persistente. Então a gente entra de novo nessa Disposable VM. Tá. Perdão, isso aqui, pessoal, cometi um erro aqui, porque esse aqui é a rede principal que você conecta na internet com o cabo. Isso aqui, Disposable Class, né? Quando você usa o navegador aparece aqui, tá? Mas quando você usa o Simplex, não aparece que você está conectado, não sei porquê. Ou vai aparecer agora que eu me conectar, vamos ver. Vamos ligar o Simplex, deveria aparecer aqui, mas não aparece. Mas quando é navegador aparece aqui. Daí eu com o botão direito eu poderia desligar a internet dele. Mas eu posso simplesmente desligá-lo também. Tá aqui o Simplex. Então, ó. Nessa máquina, aquela imagem não existe mais. Aquela imagem que nós fizemos download, que eu simulei ali para você, que eu transferi ela, copiei ela para a Vault Offline ou abri ela com o botão direito em uma Disposable Cube, a Disposable Cube padrão do Cubes, para a gente só abrir o arquivo, ver o arquivo, etc. Não precisa de uma máquina especial para isso. Então não está mais aqui. É uma nova máquina do zero, baseada neste Disposable Template, que está tudo limpo, porque teve pouca comunicação
online, não teve interação nenhuma de propósito para ficar limpo, foi verificado a segurança também da AppVM. E agora eu estou reiniciando o SimpleX. Se eu fui atacado por Zero Click, esse Zero Click foi aniquilado pelo restart da máquina, que é 100% temporário e volátil. Tudo é volátil, tanto o root quanto o usuário normal. Então, a nível de usuário normal, se esse Zero Click ele consegue controle sobre tudo do usuário normal, em uma AppVM sobreviveria ao restart da máquina. Isso aqui é uma Disposable VM. Cada restart eu aniquilo a invasão de um Zero Click, um Zero Day, que foi usado Zero Day para invadir essa máquina, outro tipo de invasão, ou phishing, que eu cliquei no link e invadiu a máquina, etc. Mas o Zero Click é o mais perigoso, porque basta você receber uma notificação em alguns casos mais avançados, ou basta você receber, e principalmente arquivo, recebeu imagem, recebeu vídeos, você pode ser hackeado. Então, pela estatística de que a maioria dos Zero Clicks são por meio de imagens, vídeos e áudios, mesmo que você não abra, eu recebi uma imagem aqui, vou apagar, já era, foi hackeado. Não é porque você não viu, abriu a imagem ou baixou que o Zero Click não vai funcionar. Basta mandar uma imagem para você, um vídeo, um arquivo, receber o arquivo em um aplicativo de mensagem, baixa o arquivo e desliga a máquina e manda esse arquivo para uma outra máquina offline ou uma Disposable VM, só para abrir o arquivo e ver o que tem ali dentro, ou fazer uma análise mais avançada, personalizada, e manter esse arquivo em uma VM offline específica com esses arquivos. E depois que você confiar, analisou, você pode colocar eles, idealmente colocá-los sempre em uma VM offline. A Vault offline eu já expliquei para que ela serve. A AppVM Vault do Cubes, que é padrão. Então, sempre fazendo isso, você aniquila os Zero Clicks, porque o atacante vai ter que ficar sempre mandando imagem, arquivos para você, e você pode bloquear esse usuário e começar a desconfiar dele se for muito massivo. E não dura para sempre o ataque dele. Tá? Não dura para sempre o ataque dele. O ataque dele ele vai ser limitado justamente por conta do hábito de toda vez que você receber imagens, vídeos e áudios, você baixa o vídeo, manda para uma máquina offline, copia ou move para uma máquina offline, uma AppVM offline que você criou, pode ser a Vault, abre lá, ou cria outras, de acordo com seus objetivos, restarta a máquina, né? Dá um shutdown e reinicia, onde você voltará ao estágio inicial da Disposable Template, que o app de mensagem, o navegador que você está instalando, definitivamente não teve nenhuma interação com imagens, vídeos, nada. Links, nada. Então é bem provável que ele esteja seguro. E você abre uma nova Disposable Template VM, é uma nova máquina do zero, que é clonada a partir deste template. E provavelmente está seguro por conta das medidas de segurança que você tomou e está usando essa estrutura de Disposable Template para se manter seguro e neutralizar os ataques de Zero Click. Então o setup mais seguro do Cubes é isso, é Disposable Template, é VM. Tudo que você for fazer no Cubes, tente fazer com Disposable Template. Tudo. Com Disposable VM, perdão. Nesse mesmo esquema aqui do SimpleX. Porque é ultra mais seguro. É muito seguro. E os Disposable Templates, você cria eles de maneira a se comunicar o mínimo possível online e ter o mínimo de interação possível. E o ideal é você fazer testes de segurança a nível de root, com programas específicos, para saber se tem alguma
anomalia no sistema, algum malware no sistema. Tá? Agora existe, né, existe uma desvantagem, que é justamente eu preciso de uma máquina, de uma máquina que grave, eu preciso gravar os arquivos, eu não posso perder os arquivos. Não vou usar um disposable template, por exemplo, um e-mail, rede social, e eu preciso usar fotos, preciso usar documentos, escrever documentos, eu não posso perder esses documentos. Então eles vão ser criados dentro desta appvm, por exemplo, poderia ser o SimpleX. Estou usando o SimpleX para trabalhar e estou criando documentos aqui dentro dessa máquina. Eu vou aqui criar um documento, tá? E daí eu venho aqui dentro dessa máquina e estou aqui criando o documento, escrevendo, etc. A questão é, como é uma disposable VM, se acabar a luz, der uma pane no meu PC, eu perco esse documento. Então como que você vai usar? Ah, eu baixei um documento, baixei uma foto, demorou para baixar, etc. Então você, para não perder esse documento, você baixou um vídeo, baixou uma foto, está fazendo edição de foto, fez um tempinho, salva ela em copiando ela com o botão direito, copy to other cube, para uma cube offline, só para arquivos. No caso a gente tem a volta. De novo eu fiz um novo documento aqui. Então você copia o segundo lá para o Vault. Deu pane na máquina, etc. Acabou a luz, o seu no break não funciona, ou você não tem no break, os documentos estão salvos. Depois você vai lá na Vault e manda para cá de novo e envia online o documento para quem você quiser, né? Então vamos dizer que você fez os documentos, agora você vai mandar para o seu contato do SimpleX, ou você está numa rede social em navegador Chromium, Brave, sei lá, e você criou um disposable template baseado em um template que tem o Brave, que tem o Chromium, que eu expliquei antes, né? E os documentos que você produziu, você vem aqui no Cubes Incoming, salvei aqui. Essa máquina ela é persistente, 100% offline. Os arquivos estão seguros aqui, mesmo sendo maliciosos, visto que ele está numa AVM enjaulada offline. Então eu vou mandar daqui para o Disposable Class, que é a nossa VM do SimpleX, e eu venho aqui, Cubes Incoming, Vault, daí tem o documento aqui, eu envio aqui o documento. Entendeu? Leandro, dá muito trabalho. A questão é a segurança, é ultra seguro. Haverá situações em que você precisa ter os documentos dentro da máquina, porque vai dar muito trabalho, não tem custo-benefício fazer todo esse processo seguro explicado aqui. Daí você cria uma máquina específica só para essa atividade. Tá? Cria essa máquina específica só para esta atividade. Compartimentalização avançada. Eu tenho uma Disposable VM de SimpleX. Você tem que ter uma Disposable VM para o Twitter, uma para o Telegram, uma para o Simplex, outra para bancos, app de bancos ou login, né, de bancos, ou seja, um Firefox logado com banco, um Chrome logado com algum banco, sei lá o que. E é uma appvm, um Disposable VM que tem o Google Chrome instalado por meio de um template personalizado, conforme eu expliquei antes, e você cria uma Disposable VM baseada nisso, só para essa operação no banco. Você só vai entrar nessa Disposable VM para fazer essa operação no banco. Só vai entrar na Disposable VM do SimpleX para fazer operações com o SimpleX.
Telegram só pro Telegram. Nunca tudo junto. Ah, Leandro, mas eu trabalho e eu preciso usar um monte de coisa e se eu for colocar cada coisa em uma appvm, vai ficar um monte de appvm ligada e a memória RAM não vai dar, porque eu não tenho tanta memória RAM. E mesmo que eu tenha memória RAM, vai dar tanto trabalho, mas tanto trabalho, vou ter que ficar copiando um arquivo de uma appvm para outra. Daí você vê o custo-benefício, analisa o risco, coloca, né, alguns programas dentro de uma VM onde é menos sensível caso todos esses programas sejam logins, contas, apps de mensagem sejam hackeados, documentos sejam hackeados, acessíveis. Tem um nível de sensibilidade menor, mas as ultra sensíveis, por exemplo, no SimpleX é só operação de comunicação ultra sensível, é só uma appvm para ele. Banco, não tem essa, se tem 10 bancos, você vai ter que ter 10 appvms, uma para cada banco e ponto final. Não pode brincar com banco, não. Então tem conta em 10 bancos, 10 appvms, uma para cada banco. E vai abrir uma de cada vez, porque é ultra sensível. Se você colocar os 10 bancos logados em uma única appvm, se invade essa appvm, o cara pode limpar a conta de todos os seus bancos. Com essa compartimentalização avançada, você consegue combater esse tipo de ameaça. A conveniência é bem menor. É difícil trabalhar assim, mas a questão é a segurança. Vale a pena pela segurança. Para finalizar, pessoal, destruindo e evitando contaminação por qualquer outro tipo de ataque. Tá? Destruindo e evitando contaminação por qualquer outro tipo de ataque. Não somente zero click, mas qualquer ataque de scanning, ataque de phishing que você receber, etc. Uma backdoor de fábrica que vem em um aplicativo que você está usando, etc. Basta ter o hábito de restartar a Disposable VM várias vezes ao dia. Então o ideal é você, de hora em hora, restartar a sua Disposable VM. Eu não estou brincando. É um bom hábito. Você restartando cada hora que passa de trabalho, de lazer mesmo. Está no lazer e tal. Tudo bem que lazer é diferente, né? Mas até no lazer, se der para dar uma pausada ali, dar um restart, você dá um restart. Porque você pode ser invadido nesse tempo. Alguma falha, alguma brecha ocorreu, o atacante invadiu. Mas de hora em hora, cada 2 horas, você restarta todas as suas... Você vai restartando suas Disposable VMs. Então qualquer ataque que você sofrer por zero day, backdoor de fábrica ou zero clicks, seja em navegador, porque tem zero clicks em navegadores também, que scripts podem hackear o navegador. Enfim, existem várias formas bem avançadas de explicar de invasão por zero click, tanto em navegador quanto em aplicativos de mensagem. E é uma obrigação sua contra esta ameaça indefensável que é o zero click, usar essa estrutura de segurança usando a Disposable VM do Cubes para a maioria do que você for fazer, porque é o setup mais seguro, mas ele se torna um setup ultra seguro quando você tem o hábito. Mesmo que tudo pareça bom, mesmo que você não tenha cometido nenhum erro, mesmo que você não tenha recebido nenhum arquivo e aberto nenhum arquivo, mesmo que você não tenha recebido nenhuma notificação, que também são vetores para zero clicks funcionar, algo furtivo pode ter ocorrido e invadido sua máquina, ou vai ocorrer. Então você sempre vai restartando as Disposable VMs e se torna um pesadelo para os atacantes de zero clicks, para os desenvolvedores de empresas que vendem malware para governos e outras pessoas que têm dinheiro para pagar. Isso se torna um pesadelo para eles, porque vai infernizar a vida deles, vai frustrar o trabalho criminoso deles. E ao receber um PDF, foto, fazer download de qualquer arquivo,
né? Mesmo estando em uma Disposable VM, crie outra e executa esses arquivos em outra Disposable VM. Eu já falei aqui, né? Você fez download de alguma coisa, recebeu foto, imagem, arquivo, manda para outra Disposable VM, desliga a Disposable VM, ou manda para uma app VM offline e abre lá. Links, tá? Sempre abra links em Disposable VMs diferentes também, só para abrir links. Então, por exemplo, eu recebi, sei lá, um link aqui, né? www.linksuspeito.com.ru. Recebi aqui no SimpleX, ou recebi no meu e-mail, recebi na rede social. Estou em uma Disposable VM. Eu vou abrir aqui. Se eu abro esse link aqui e sou hackeado, tem uma conta de banco, tem uma conta de e-mail, o atacante ele pode roubar essas contas. Certo? Ele pode roubar essas contas. Então, mesmo que eu esteja em uma Disposable VM, é importante eu não ser hackeado. Então, para evitar um ataque de phishing por esse link, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+Shift+C, que é o Ctrl+C, Ctrl+V especial do Cubes, Ctrl+C, após selecionar o link. Ou então, clico com o botão direito e copio o link, né? Ctrl+C, Ctrl+Shift+C, abro uma Disposable Template. Uma Disposable VM, posso vir na Default VM mesmo, porque é para abrir link. Eu abro aqui um Firefox normal, sem problema nenhum. Vamos esperar o Firefox abrir aqui. Aí ele abriu. Na Disposable Template que tem o navegador, Ctrl+Shift+V, Ctrl+C. Daí aqui eu abro o link suspeito. Se hackear, vai hackear essa Disposable Template. Se eu ver que não vai dar em nada o link, se eu ver que é um link malicioso, eu simplesmente vou desligar a máquina. E o vírus vai morrer no desligamento, o spyware vai morrer no desligamento com ela. Então, até para links, né, sempre abra em um Disposable VM alternativo. Nunca no Disposable VM seu que tem o Simplex, que tem uma conta de banco, porque se ele for hackeado, mesmo ele sendo um Disposable VM, você pode ter a conta roubada, a conta do Simplex roubada, etc. Né? Você pode usar, né? Use o Default DVM, que é só para abrir link mesmo, pode ser esse daí padrão que já tem. E outro, né, Disposable VM que nós temos é o do Unix, né? O Unix Workstation DVM, que é a gente tem aqui o template, né? O Disposable Template do Unix Workstation, que tem o Tor aqui, etc. Então eu posso, né, abrir o Tor aqui e ele vai criar uma Disposable VM para mim. Ou eu posso, né, criar a GNOME Unix 2, né, que é o Unix Workstation baseado nesse template, Disposable Template. Então eu quero criar um Disposable Template com todos os programas que tem no Unix Workstation para eu acessar. Eu seleciono o Disposable VM e seleciono o Unix Workstation 17 DVM, que é um Disposable Template e tem todos os programas do Unix aqui dentro, né? E eu também posso fazer um clone disso aqui, né? E entrar lá dentro e personalizar, colocar mais programas, posso colocar o Telegram aqui dentro, posso colocar o Simplex aqui dentro, então teria um Unix com o Simplex aqui dentro, que tem o Tor também. E daí eu criaria uma Disposable VM baseada nesse novo Disposable Template que tem todos os programas do Unix. E assim sucessivamente. Aqui eu abri aqui um Tor Browser de Disposable VM
por meio daquele atalho, né? Vindo aqui em Cubes Application Menu, Unix Workstation, e aqui eu entro no Tor, etc. e vai criar uma Disposable VM para cada coisa, baseada nessa Disposable Template. E já vem pronto no Unix por padrão. Quando você instala, faz aquela instalação padrão cheio de modelos já prontos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback. Use e abuse desse setup, que é o melhor setup para você usar no Cubes. É obrigatório por segurança você usar isso a maioria do tempo, se for possível, para o seu trabalho, para todas as suas atividades. Cubes OS, espectro proibido. Medidas antiforense aprofundadas no Cubes para HDD e ISSD, tornando as Cubes sem root, aniquilando exploits e spywares que dependem de root para funcionar. O Cubes OS 100% na RAM igual ao Tails, porém ultra superior. Script faz tudo. Storm Dome Zero Shell Scripts serve para automatizar tarefas demoradas pela compartimentalização do Cubes, e esses scripts fazem rapidamente tudo, dando usabilidade e produtividade para você no Cubes. Estratégias de anonimato com criptomoedas. Por ser no Cubes, é superior a usar essas estratégias no Tails ou em um Linux normal. Novas descobertas e melhorias serão adicionadas ao curso. E muito mais. 100% no grupo privado Telegram, com acesso eterno. Links na descrição para saber mais.